E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também se mostrou contrário à medida provisória 870 e diz que vai trabalhar para alterar as mudanças. Vamos repercutir esse assunto? Vamos até Porto Alegre falar com o Dr. Ricardo Alfonsin. Doutor Ricardo, as lideranças indígenas têm força para alterar essa medida e mais. A decisão sobre as demarcações do Ministério da Agricultura pode criar ainda mais conflitos. A gente sabe que são dois setores que, historicamente, têm uma história conflituosa, né? Pois é, Sueli, boa noite, amigos do Rural Notícias. Essa questão da demarcação de terras indígenas é uma polêmica sem fim. Esse fato de que alguém até disse agora que botaram a raposa para cuidar do galinheiro, porque passaram lá para o Ministério da Agricultura, e que é absolutamente contrário às demarcações. Mas o fato é o seguinte, nós, como disse o antropólogo que deu a entrevista aí, já não podemos revisar aquelas que foram feitas, porque o Brasil hoje já tem 13,8% do seu território com áreas demarcadas para terras indígenas. Isso chega a 112 milhões de hectares. Sabe o que é 112 milhões de hectares? É Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e um pedaço de Goiás. Isso aí é a área que está demarcada já hoje de terras indígenas. Então, realmente, o que se precisa sair do Ministério da Agricultura e para o Ministério da Justiça, o que não pode acontecer é que continuasse com a FUNAI decidindo essas coisas, porque a ideologia era totalmente a favor da demarcação de terras indígenas e o Brasil, então, voltaria lá à época do seu descobrimento, ficando todo ele, né, ocupado por índios. Então, realmente, não há bom senso, não há razoabilidade nessas demarcações de terras indígenas, de tudo isso que já foi feito, precisaria até ser revisado. Mas como já é uma situação consolidada, direito adquirido, não vai acontecer. Agora, o que precisa mais ainda, vamos ter mais outros tantos. Eu sei que tem o dobro de pedidos de área, não chega aos 13,8 que já temos hoje, que é o dobro da área utilizada para a agricultura usa 7%. Da área brasileira para a produção agrícola, o dobro já está demarcado para terras indígenas. Realmente isso aí é uma situação que precisa ser modificada. Tem órgãos que foram tão contaminados pela ideologia, por uma posição sectária, que não pode mais existir. Nós já tivemos órgãos como o DNR só extinguindo para ser resolvido, tem órgãos que não pode continuar porque eles vão estar prestando um desserviço ao Brasil. Então, evidentemente, com uma audiência pública como essa que foi feita hoje, só um lado falando, evidentemente que não serve para nada. Nós precisamos ter razoabilidade nessa questão de demarcação de terras indígenas. Os índios continuam vivendo miseravelmente, são jogados nessas áreas onde são demarcadas, como é o caso lá da Raposa Serra do Sol, não tem apoio, milhões de hectares distribuídos sem nenhuma função. Era melhor que tivessem áreas menores, que junto onde eles já estiverem, e respeitando o que a Constituição diz, que é o marco a Constituição, é outubro de 1988, quem estava na posse da terra em outubro de 1978 é que tem direito à demarcação de terras indígenas. Não, essas demarcações não respeitaram esse marco histórico. Então, tudo isso realmente teria que ser revisto, mas como não pode ser revisto, daqui para frente nós temos que mudar essa situação, porque não serve nem para os índios, nem para o Brasil, para ninguém. Precisamos rever. Se a MP 870 ela não está adequada, colocou num lugar errado a FUNAI, eu preferia que terminasse com a FUNAI e criasse um órgão, então, com equilíbrio para daqui para frente tratar esse assunto de demarcação de terras indígenas. É isso aí que eu penso, Sueli. Obrigada pela contribuição, doutor Ricardo Alfonsin. Uma ótima noite para você aí em Porto Alegre. Boa noite.